quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Lá no início, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz a Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra para Deus ali é Elohim, que já traz um sentido de pluralidade. A igreja, ela durou quase 4 séculos para compilar uma doutrina sobre o Espírito Santo. Surgiu no início da igreja uma discussão sobre a consubstancialidade de Jesus Cristo em relação a Deus. O que seria isso? Se Jesus tem a mesma substância de Deus. Com isso, eles deixaram a doutrina do Espírito Santo, foram adiando a pneumatologia, como é conhecida a doutrina do Espírito Santo. Mas, graças à direção de Deus e aos pais capadócios, aos pais da igreja, hoje nós temos a doutrina completa sobre a triunidade de Deus e também a do Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, ele tem a mesma essência do Filho Jesus. O Espírito Santo, ele tem a mesma essência do Pai, que é Deus. Desde o início da criação, o Espírito Santo já estava presente, porque ele é o Deus que era, que é e que há de vir. Existe uma pouca diferença em relação à quantidade, da ação do Espírito Santo no Antigo Testamento e da ação do Espírito Santo no Novo Testamento. Mas o Espírito Santo nunca deixou de trabalhar. Ele sempre esteve presente. A Bíblia ela fala da divindade do Espírito. Por exemplo, em Mateus 28, fala a pronúncia batismal, que é em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. É em nome do Espírito que os crentes devem ser batizados e receberem de Deus as bênçãos espirituais. O próprio apóstolo Paulo, quando vai falar sobre dons em 1 Coríntios capítulo 12, ele cita dons do Espírito, ministério do Filho e operação do Pai. Ainda o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 13, na conhecida bênção apostólica, ele não começa pelo Filho, ele não começa pelo Espírito nem pelo Pai, mas sim pelo Filho, que é a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo. Quando Deus foi falar na criação do homem, ele diz, façamos. O Espírito Santo não estava subordinado, ele é a própria pessoa de Deus. E os três falaram, façamos o homem. Quando o homem caiu, os três falaram, o homem é como um de nós. O Espírito Santo estava sobre o líder e legislador Moisés. Esse mesmo Espírito que Deus compartilhou com outros líderes da nação de Israel. O Espírito Santo estava sobre Sansão, que o tomava de forma possante e ele livrava Israel dos inimigos. Deus ungiu Davi com o Espírito Santo. A situação de Saul, em relação a de Davi, foi um pouco diferente, pois o Saul, que também era ungido, diz a Bíblia que o Espírito Santo saiu, o Espírito de Deus saiu de Saul e foi para o outro melhor do que ele, que era Davi. Veja a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Um dos profetas menores, chamado Joel, ele disse que naqueles dias Deus derramaria do seu Espírito, agora não somente em cima de profetas, reis ou sacerdotes, mas agora por todos aqueles que creem. E todos aqueles que creem recebem desse mesmo Espírito. As obras divinas do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na criação ou na concepção de Maria. O Espírito Santo veio sobre Maria e esta concebeu o nosso Senhor e Salvador. Cumpriu-se a profecia sobre João Batista que diz que ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre. No batismo nas águas, por João Batista, na pessoa de Jesus, que foi constrangido por não ter pecado, diz a Bíblia que o Espírito Santo pairou sobre o Senhor Jesus. O Pai apareceu na nuvem, como de costume aparecia a Ezequiel, a Daniel e também a Davi no Salmo 18. E Deus disse, esse é o meu Filho amado, em que se compraz muito a minha alma. A partir desse momento, o Espírito Santo, que ungiu o Senhor, como diz a Bíblia em Atos 10, 28, ungiu com o Espírito Santo e com poder, conduziu Jesus para o deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Depois desse acontecimento, o Espírito Santo, diz a Bíblia, Jesus estando cheio do Espírito Santo, foi para Nazaré.
e lá em uma sinagoga abriu a Bíblia em Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois o Senhor me ungiu. Daí nós já podemos ver algumas qualidades do Espírito Santo que são alguns atributos comunicáveis. Porque lá em Isaías capítulo 11 e o versículo 2 diz que o Espírito do Senhor, o mesmo que ungiu Jesus, é o Espírito da inteligência, do conhecimento, da sabedoria, do conselho, do temor e da fortaleza. Esse mesmo Espírito Santo que ungiu Jesus esteve presente na sua vida. Esse mesmo Espírito Santo que diz a Bíblia que ressuscitou também o Senhor dos mortos. Quando o Senhor ressurreto apareceu aos seus discípulos, ele lhe disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles do Espírito. Estamos falando de atributos do Espírito Santo. O Espírito Santo é eterno. No Salmo 139, ele estava entretecendo no ventre o salmista. O próprio Senhor deu iluminação e inaugurou a sua igreja em Atos capítulo 2 com a descida do Espírito Santo, que trouxe capacidades sobrenaturais para que a igreja desse continuidade à obra do Senhor Jesus. O Espírito procede do Pai e do Filho, João capítulo 15, versículo 26. O Espírito Santo, ele ora por nós e ora em nós, com gemidos inexprimíveis, por nós estarmos aqui na expectativa da nossa redenção, esperando a volta do nosso Senhor. Não entristeçais o Espírito Santo, diz o apóstolo Paulo. O Espírito Santo é aquele que nos ensina. Ele é o Paracleto, que é a presença auxiliadora que está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, está lá o momento em que você, que agora crê, recebeu o Espírito Santo. A Bíblia diz em Efésios 1,13 que quando você ouviu a pregação da palavra e passou a crer no Filho, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E posteriormente você deve ter passado pela experiência do batismo no Espírito Santo. Que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe você e a sua família em nome de Jesus.